Glória a Deus. Que Deus venha abençoar, proteger, guardar, porque sabemos que somente o Senhor pode nos dar essa alegria. Aleluia, Deus. Eu gostaria que os meus irmãos acompanhassem nessa simples e humilde palavra de reflexão que se encontra em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 8 e o versículo 14 ao 17. Aleluia. E diz: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe nas mãos, e a febre o deixou, e ela se levantou e se viu. E chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que for dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aleluia, Deus. Jesus a gente fica sem palavras quando falamos em Jesus. Palavras conhecidas, uma reflexão para os irmãos, mas eu quero falar sobre essa cura da sogra de Pedro. Imagine você conhecendo Jesus e o convidando a ir à sua casa, e chega na sua casa, encontra alguém enfermo. Se nós trazer para os dias de hoje, nós vemos que as coisas não são tão simples de resolver assim. Tomar um remédio e passar aquela enfermidade que nós estamos, não é tão simples assim. Mas estamos falando do mestre. Você não tomou o remédio, e o remédio que você tomou ali foi o Senhor que chegou e tocou nas mãos, e a febre o deixou. Então, o milagre ele já começa a entrar na sua casa, aleluia, quando você convida a Jesus para entrar no seu lar. Para que o seu lar ele se torne saudável, para que a sua família venha reconhecer esse milagre, para que dali por diante você veja que há uma diferença dentro do seu lar. Você convidou Jesus para ele entrar dentro do seu lar, e ele entrou e ele fez a diferença. E veja que a sogra de Pedro, ela foi um canal para
a cura de muitos outros que chegaram. Primeiro foi curado a sogra de Pedro. Mais tarde, trouxeram muitos endemoniados. E endemoniado não é o remédio que cura. Aleluia. O endemoniado, ele não tem controle. Veja, quando alguém está no vício, alguém, ele bebe, ele fuma, ele usa outros tipos de química, que não convém eu falar aqui, mas ele está no vício. E aquele vício chegou até ele, e não é porque ele quis, ele se apaixonou por aquele vício. É que aquela química tomou conta e dominou todo o seu sentimento, as suas dores, que ele diz que está sentindo dores, quando usa fica bom. Então aquela química envolveu todos os pensamentos dele. Então para ele se sente bem quando ele usa. Digamos que se a pessoa fuma e falta um cigarro e ela fica desesperada, dá dor de cabeça, dá desespero, entra no sofrimento, passa alguém fumando perto dela e ela fica em desespero, sai atrás, até cheirando a fumaça. E se que alguém encontra, joga o cigarro, ela vai lá e pega, ela está dominada por aquilo. E o adversário das nossas almas, ele ganha aquele impulso para oprimir. E a pessoa está oprimido pelo adversário das nossas almas, de uma tal forma que ele não consegue se levantar, não consegue se livrar. E diz assim, você tem que fumar, para que você fique sã. Você tem que beber para esquecer a tua dor. Você tem que usar tal tipo de assim, que é para você ficar bom. Mas não, está adoecendo cada dia. Está sendo oprimido. Mas, quando Jesus chega, aquela opressão, aquele opressor, aquele que chega que veio para matar, roubar, destruir, ele se afasta porque ele anda na escuridão, mas Jesus, ele anda em luz. Ele diz que vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Então, quem está cansado, oprimido, por todo aquele sofrimento, levanta os olhos e em volta só vê pessoas da mesma qualidade, fumando, se prostituindo, vivendo no meio do vício, e achando que está bom, e o opressor dizendo, não, você tem que fazer isso mesmo, para você ficar bom, ficar sarado, você tem que ser forte, você tem que ser isso e aquilo. Não, você tem que ser de Jesus, irmão. Você tem que andar como Jesus, os passos de Jesus. Você tem que sentir a presença do Senhor. Quando na sua fala, você falar com alguém e alguém sentir aquela alegria de conversar com você. Ter a fisionomia de Jesus é o sentimento de Jesus. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas é preciso abrir a porta. É preciso sentir a presença do Senhor. É preciso ouvir a voz do Senhor. É preciso se humilhar até ele. Um certo centurião, aleluia, um homem de grande posição, mas ele chegou até Jesus e disse, Senhor, ele se prostrou diante do Senhor e disse, Senhor, o meu criado está em casa, violentamente atormentado.
E o Senhor disse, eu irei e lhe darei saúde. Ele está atormentado porque ele está com o espírito mal, ele está com um opressor oprimindo ele. Não é porque ele tá querendo viver daquela situação, não. Ele abriu uma brecha, o opressor entrou e não sai. Se não for por oração, se não for por jejum e oração, uma perseverança com o Senhor, para que ele seja liberto. Mas também aquele centurião disse, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Ele foi sincero com o Senhor. Vivendo, ninguém sabe o que acontecia dentro do telhado daquele homem, quem sabe ele se via outros deuses. Mas ele foi sincero ao Senhor. Ele foi até ele porque o criado dele estava atormentado e com certeza ele já tinha percorrido vários lugares e nada sarava. Nada dava certo, não era liberto, mas alguém falou para ele, olha, Jesus está aí, Jesus está aí, mas vai lá. E ele se alegrou e foi lá. Mas Jesus, no momento, disse, eu irei e lhe darei saúde. É feito esses que ele estava na casa de Pedro, e o povo, sabendo que Jesus estava ali, disse, vamos levar aquele, disse, olha, o meu amigo, o meu parente, aquele que a gente conhece, vamos levar ele lá. E Jesus vai sarar, é a certeza de sarar. Não é dúvida, é a certeza de sarar. Vamos levar e esses vão ficar tudo sarado. Por quê? Porque tinha alguém que falou, profeta Isaías, ele falou que o Senhor levaria todas as enfermidades. Então, o que acontece quando nós falamos que o Senhor falou com a certeza, com alegria? Porque o Senhor falou? Porque tudo que o Senhor fala se cumpre. Se você quer ver as coisas na sua vida acontecer e você faz um propósito com Deus, o Senhor, tudo que Ele fala para você se cumpre. Veja o que acontece no capítulo 53 de Isaías e o verso 4, ele diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si os nossos reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Ele foi oprimido, ele foi arrastado, ele apanhou, ele foi cuspido, mas por mim e por você, pela salvação, que hoje você tem a oportunidade, de falar com o Senhor e dizer, Senhor, eu sei que sem o Senhor não sou nada. Se o Senhor não estiver na minha vida, eu não sou nada. Alguém diz assim, eu faço o que eu quero, eu domino o meu vício. Mesmo que você domine o seu vício, que você faz o que quer, mas se você olhar para dentro de você e tiver a oportunidade de convidar Jesus para estar dentro de você, você vai dominar muito melhor, meu. Você vai ter a presença do Senhor. Você vai sentir a presença do Espírito Santo. Você vai sentir que o Senhor, Ele vai cuidar de você. Esses que foram libertos, esses que são libertos com a palavra do Senhor, ele vai estar entendendo que ele sozinho, ele não conseguiria. Como você vai conseguir de uma hora para outra dizer, olha,
eu vivo num mundo pecaminoso, tudo que eu vejo meus olhos, ele deseja, tudo que eu quero fazer, eu faço. Não, irmão, existe um limite. E como você vai se libertar dessas coisas, da ganância, aquele momento que você não consegue olhar para uma mulher que está do seu lado, fora a sua esposa, você não consegue olhar, se você não querer o desejo da conquista, você precisa se libertar, irmão, e essa libertação é de Jesus. Jesus, ele liberta você do vício, do adultério, de tudo aquilo que você acha impossível na sua vida, o Senhor faz, porque para ele nada é impossível. E Pedro, imagina a alegria de Pedro, chegando e sarando a sogra de Pedro. Não falo os dias que ela estava doente, mas a alegria é feito um dia. A minha filha estava com câncer e o médico disse: se você acredita, vocês são crentes, então ore, porque é só um milagre. Mas nós oramos, nós buscamos a Deus e Deus sarou. Hoje minha filha está sarada. É a coisa, não tem pagamento, não existe dinheiro que pague a alegria do nosso coração vendo a nossa filha sarada. Então é com Jesus. A minha esposa caiu de cabeça da laje no chão e não sentiu nenhuma dor de cabeça. Quem faz isso, irmão? É Jesus. Quem liberta, irmão, é Jesus. Quem salva é Jesus. Então, se você está vivendo nessa situação, eu convido a você para que você ore comigo e abra a porta do seu coração para que você deixe Jesus entrar. Ele diz, o Senhor diz: eu conheço as tuas obras e pus diante de ti uma porta aberta, a qual que ninguém pode fechar. Mas tu, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É tudo Jesus, irmão. É uma coisa linda, é maravilhoso estar na presença do Senhor. Quem está com o Senhor não solta palavrão, não tem ganância. Quem está com o Senhor não vive desesperado. Não, espere no Senhor, que Ele tudo fará por mim e por você. O Senhor, Ele está pronto para servir a minha casa e para servir a sua casa. Então você vai se juntar comigo neste momento e vai dizer: Senhor, eu não consigo viver sem o Senhor. Se o Senhor não for na minha vida, eu não consigo viver. Se o Senhor não for comigo, eu não vou a lugar nenhum, meu Pai. Mas se o Senhor for comigo, eu irei e eu sei que a vitória é certa. Amém? Vamos orar? Declare para o Senhor o que você precisa. Senhor, meu Deus, Pai de infinita grandeza, meu Deus, neste momento, Senhor, eu peço a Ti que visita esses corações que estão vivendo os momentos desesperadores. Visita esses lares, meu Pai, que tanto necessita de Ti e tanto necessita dessa libertação. Que o Senhor, meu Pai, neste momento, com a Tua graça, com o Teu poder, meu Deus, que o Senhor entre, Senhor, nestes lares, entra, Senhor, nesses sentimentos, Senhor, que estão se abrindo para o Senhor trabalhar.
este lar que está sendo aberto para o Senhor entrar, esse coração que está sendo aberto para o Senhor trabalhar dentro dele, tirando esse coração de pedra e pondo o coração de carne, porque somente o Senhor, meu Pai, pode fazer isso. Meu Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando pelo momento entristecido, o pulmão, meu Pai, está travado, o pulmão está vivendo momentos difíceis, Senhor. Meu Deus, que o Senhor opere, Senhor, no pulmão, opere no coração, Senhor, nos vasos sanguíneos. Meu Deus, que o Senhor entra, meu Pai, em todo sentimento, Senhor, desse que está vivendo oprimido pelo inimigo, está nos vícios, não consegue se libertar, Senhor. Põe a tua mão sobre ele, lava ele com o teu sangue, para que ele seja lavado, para que ele seja liberto, para que ele seja salvo no teu nome, Jesus, para que tudo, Senhor, que o Senhor, meu Pai, possa, Senhor, entrar no lar e fazer a mudança desta casa, para que todos sejam salvos e libertos no teu nome. Pai, entra nos hospitais, entra, Senhor, nos casamentos, Senhor, destruído, entra para que haja, Senhor, alegria dentro do casamento, como foi no encontro, nos primeiros encontros que se encontraram, para que haja desejo, Senhor, sobre os casais, para que possa ter uma aliagem contigo, meu Pai, que todos sejam na sua presença, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te proteja e te guarde. Liberte o teu coração e a tua casa, a tua família e o teu povo, para que todos sejam salvos e libertos no nome de Jesus. Inscreva-se no meu canal, Pedro Malaquias, a oração da madrugada, e que Deus te proteja no nome de Jesus.